3-0, um placar que não reflete todo o trabalho dele. Um veterano de 33 anos. A cobertura completa do primeiro dia das oitavas de final da Copa do Mundo, quartas de final. E também o assassinato do zagueiro colombiano Andrés Escobar. E as experiências que o técnico Carlos Alberto Parreira fez hoje no time da seleção brasileira, você vai acompanhar daqui a pouco. Voltamos agora com Sérgio Jabelém. O ministro da Fazenda, Rubens Recupero, adverte: o preço do pãozinho de 50 gramas vai ter que baixar. O ministro aproveitou o primeiro sábado do Real para visitar um shopping de Brasília e acabou ouvindo muitas queixas dos consumidores. Distribuir cumprimentos como se fosse candidato. Permanecer cercado por pequenos caçadores de autógrafos feito artista de TV. Dar publicidade aos porta-níqueis como se fosse garoto propaganda. Tudo isso para ser o que realmente é, ministro da Fazenda, para conferir preços, fiscalizar a troca da moeda e, sobretudo, ouvir reclamações. Muitas reclamações. Eu fui no supermercado ontem, quase tempo atrás. Nós vamos segurar. O preço das mercadorias. O doce caro demais que a menina deixou na prateleira. Eu vou falar com o dono, viu? Porque ele tá me devendo uma explicação. Tenta explicar a diferença entre real e cruzeiro real. A queda é enorme, diz que nós não estamos perdendo. Não, mas deixa eu te explicar. Não perde, não. Houve a denúncia contra as empresas de ônibus. Hoje, ela é 2007, a cobradora falou que era 2050. Troco, eles não voltam. Entendeu? É isso. Olha, vamos verificar isso imediatamente. E perde a paciência com as prefeituras que autorizaram aumentos, arredondando para cima o preço da passagem. Não pode ter arredondamento. Todos os casos que eu souber, eu vou denunciar e quando eu tiver meios legais, vou agir contra quem fizer isso. O ministro da Fazenda compara notas fiscais, anota denúncias e promete providências. O ministro disse que o preço do pãozinho vai ter que baixar de qualquer maneira até sábado que vem, seja por iniciativa das próprias panificadoras, seja pela ação enérgica do governo. Ou volta atrás, ou vai ter que voltar atrás por ação do governo. Portanto, a decisão está tomada. O próximo sábado não passará sem que o pão francês tenha o preço que deve ter. O presidente da Associação das Indústrias de Panificação de São Paulo, Frederico Maia, diz que não tem informação sobre aumento generalizado de preços na mudança para o real. Explicou que os preços foram fixados em URV há 15 dias e a virada para o real ontem transcorreu tranquilamente. Segundo ele, se houve abuso, foram casos isolados. Governo e distribuidores de combustíveis discutem a fórmula de calcular o preço em real. Para os postos de gasolina, a divergência pode representar uma diferença de até 50 milhões de reais por mês. Os centavos voltaram e já provocam briga. As moedinhas são disputadas para troco. O cartaz ensina como escrever o real, com 2 casas para os centavos. Mas um documento do Departamento Nacional de Combustíveis deu outra orientação aos postos de gasolina. Os preços devem ser cobrados em centavos com 3 casas depois da vírgula. A ordem criou um dinheiro que não existe, o milésimo de real, como está no anúncio, onde 1 litro de gasolina aparece a 537 milésimos de real. Não há como pagar isso em dinheiro, ou são 53 centavos ou 54. Parece um pequeno detalhe, mas quem abastecer o carro no posto com 50 litros de gasolina já vai ter um prejuízo de 30 centavos de real. Alguns fregueses nem reparam nas bombas. Na hora da conta, o funcionário do posto arredonda o preço final, mas outros reclamam. O ministro recomenda que depois do zero da vírgula são 2 casas decimais, está com 3, está irregular. Poucos postos arredondaram os preços para menos, mas a orientação da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis é para manter o valor antigo com 3 casas. A briga pelo centavo de real pode valer até 50 milhões de dólares por mês. Na atividade de combustíveis, o centavo é fundamental. É uma das poucas atividades, talvez como o câmbio, em que não se pode abrir mão de centavo. 336 milhões de reais estão em circulação. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, 40% dos cruzeiros reais já foram trocados. Hoje, as agências abriram para a troca e saque de dinheiro. No Recife, muita gente procurou os bancos para tirar dúvidas sobre a nova moeda.
Este caixa precisou de atenção e muita paciência na hora de trocar centenas de notas de cruzeiros reais. Em São Paulo, filas só em frente às caixas eletrônicas. No Rio, 2 agências numa mesma rua foram assaltadas assim que abriram para a troca do dinheiro. 30 homens armados de fuzis AR-15 levaram todo o dinheiro das caixas. Roubaram reais e cruzeiros reais. Na maioria das agências não houve filas. Muita gente que já estava com o real no bolso desde ontem teve que voltar aos bancos hoje. Desta vez para trocar o real pelo real. As notas pelas moedas, agora muito importantes na hora do troco. A seguir, mais de 1000 supermercados do Paraná fazem um acordo para baixar os preços. Um alerta para os investidores: as aplicações de curtíssimo prazo podem dar prejuízo. É tão frustrante, eu não consigo achar a solução. Você acha que pode ser esse? Muita gente pensa que nós produzimos medicamentos. Mas na realidade, nosso trabalho é descobri-los. Não, agora não, só vou quando terminar. Glaxo, a cada dia mais próxima de novas descobertas. Isso. De repente, esta bola transforma brasileiros em apaixonados torcedores. O Brasil torce pelo Brasil. O brasileiro acredita no brasileiro. Claro, todos sonham com a vitória. Mas a maior de todas as vitórias já está acontecendo. Somos nós. 160 milhões de brasileiros juntos. Segura esta bandeira, Brasil. Bradesco Seguros, a seguradora oficial da nossa seleção. As aplicações financeiras não mudam com o real, mas é preciso ficar de olho para não ter prejuízo com investimentos de curto prazo. A inflação deve cair, o rendimento vai diminuir, mas os impostos, por enquanto, continuam lá, mordendo bons pedaços do dinheiro no banco. Por isso, a partir de segunda-feira, olho nas aplicações. Investimentos que antes representavam proteção, agora podem ser sinônimo de prejuízo. É o caso do fundo de curto prazo, o Fundão. Vamos considerar uma aplicação na segunda-feira de R$100. Segundo projeções do mercado, o rendimento diário deve ficar em torno de 0,30%. Nesse caso, na terça-feira, o investidor teria R$100,30, menos o IOF, R$100,15, menos o IPMF, R$ 99,89. Quer dizer, sem contar o imposto de renda, o investidor já teria um prejuízo de R$ 1,11. Os próprios bancos calculam que, para não perder dinheiro, o investidor teria que deixar os seus reais paradinhos no curto prazo durante pelo menos 4 dias. É por isso que os gerentes aconselham o pequeno aplicador, aquele que deixava todo o salário no fundão durante o mês inteiro, vai ganhar mais agora se separar uma parte desse dinheiro e investir na velha e boa poupança. A poupança é um investimento seguro para o pequeno investidor, uma vez que rende juros de 0,5% mais TR. E, aliado a isso, está isenta de imposto de renda. No primeiro sábado do mês e da nova moeda, o consumidor foi ao supermercado de calculadora na mão. Listas, contas, tabelas de conversão, caixa para reais, caixa para cruzeiros reais. Nunca foi tão complicado fazer a compra do mês. A principal dificuldade é que as etiquetas de preços estão em moeda nova
mas é o velho dinheiro que ainda teima em permanecer na memória da gente. Será que é caro ou é barato, em reais? O consumidor pode até estar meio confuso, mas mostrou hoje a maior disposição em colaborar com o plano e principalmente com o próprio bolso. Na luta contra o abuso e aqueles arredondamentos de última hora, ele usou duas armas muito simples: a pesquisa de preços e a calculadora. Nunca se viu tanta gente com a tal maquininha na mão. E é de conta em conta que muito comerciante vai se dar mal e muito consumidor vai sair ganhando. Valeu a pena tirar o dia para olhar e andar atrás do preço mais barato. Eu vou em mais 3 supermercados, tá? Daí eu vou ver o que está mais em conta para poder comprar tudo. No Paraná, um acordo entre os donos de supermercados e os órgãos de defesa do consumidor faz baixar os preços da cesta básica em real. O acordo baixou os preços de 23 produtos de uma cesta de alimentos que inclui feijão, arroz, açúcar, café e macarrão. E já são 1.100 supermercados no Paraná que estão seguindo a lista de preços aprovada pela SUNAB e o PROCON. Neste acordo, os donos de supermercados têm que deixar em oferta pelo menos uma marca de cada um dos 23 produtos da cesta básica. Por exemplo, esse supermercado trabalha com 4 marcas de café e aqui já está uma em destaque custando menos. O compromisso também é não deixar faltar opções para os consumidores. Por isso, quando essa acabar, o preço menor fica automaticamente valendo para outra. Neste caso, buscando só as ofertas, é possível levar uma cesta de alimentos igual a esta, economizando 20% na hora da compra. E com a lista de preços nas mãos, os consumidores vão às compras atrás dos produtos mais baratos, mesmo que tenham que abrir mão das marcas a que estão acostumados. Procurar o mais em conta, eu vou levar só o que vale a pena. O que eu estou procurando é oferta, obviamente. Só vai continuar fiscalizando, por exemplo. Vou continuar fiscalizando para ver se realmente estão cumprindo com o que eles prometeram. Se não cumprir, daí eu vou pro PROCON, né? 27 milhões e 400 mil moedas de reais já estão em circulação. É só andar pelas ruas de São Paulo para perceber as dificuldades dos brasileiros para se adaptar a tanta moeda. Elas voltaram fazendo barulho na praça. Mas não está fácil receber troco em moedas. Na barraca dos doces, a bananada custa 16 centavos, mas só leva quem tem trocado. O que você vai fazer agora? Aqui moeda tem de sobra, mas é preciso ter paciência, porque a vendedora ainda não caiu na real. Se demorar sempre desse jeito, a senhora não vende mais nada. No pelo tudo freguês. É apenas uma questão de tempo. As moedinhas estão invadindo os bolsos, bolsas, porta-níqueis e o que estiver à mão. Ih, rapaz, que azar, hein? Eu vou mandar fazer bolsa aqui, vou mandar por zip em tudo quanto é lugar, senão eu vou perder todas as moedas. Se a inflação cair, ninguém vai se incomodar de usar moeda, né? Com essa moeda, dá para pagar 2 passagens de ônibus aqui em São Paulo ou até fazer um lanche. Mas será que todos perceberam que as moedinhas voltaram a ter valor real? Vamos ver o que acontece quando uma moeda de R$1 fica dando sopa em plena Avenida Paulista, centro financeiro de São Paulo. Foram 20 minutos de completo desprezo. Muita gente passou por cima e nem percebeu o real. Só o garotinho, que parecia estar de olho no futuro, abaixou para pegar a moeda. Agora sim, viu uma moeda no chão, tem que pegar. Tá valendo agora tudo. A seguir, os piratas atacam nos rios da Amazônia. E o leão Nigel Mansell brilha na volta à Fórmula 1. E atenção, de 1º a 4 de julho, a Caixa Econômica Federal estará trabalhando em horário especial para trazer o real até você. O seu saldo na poupança azul e nas demais contas serão convertidos automaticamente. E a troca do seu dinheiro poderá ser feita até o dia 15. Fique tranquilo, a Caixa está trabalhando para você. Boa noite. Boa noite. Caixa Econômica Federal, o banco da vida da gente. E vamos ao sorteio do 7º carro. Ué, cadê o... Aqui, misturando as minhas cartas. Aquele ali é o auditor da Pricewaterhouse. Vamos ao carro. Pronto! Aqui está a carta sorteada da semana. 4 rótulos conferem. Nome do produto. Leite condensado moça. E a doce felizarda, Fátima Soares de Souza, Salvador, Bahia. Parabéns. E já saíram 7 carros, 2 casas e 47 mil prêmios. Uma casa por mês, um carro por semana, 1000 prêmios por dia. Você ainda tem muita chance de ganhar.
Para trazer a Copa até você, a Embratel investiu na mais sofisticada tecnologia de transmissão via satélite. As imagens geradas pela TV nos Estados Unidos são enviadas para o satélite do consórcio Intelsat, do qual a Embratel faz parte. O Intelsat envia para a estação terrena da Embratel no Rio de Janeiro. A Embratel lança para as redes de TV, que editam as imagens e devolvem para a Embratel, que distribui para todo o Brasil através do satélite BrasilSat. Via satélite é via Embratel. Vitória do talento brasileiro. A nova moeda chegou. O Banco do Brasil está cuidando para que você não perca tempo nem tranquilidade. Nossos horários de atendimento em número de caixas estão ampliados para a troca da moeda. Para sua comodidade, utilize os terminais de saque do Linha Direta Banco do Brasil. Informações 061 800 1994. A ligação é gratuita. Em Brasília, 224-3319. Não precisa correr. A troca da moeda vai até 15 de julho. Banco do Brasil. Bom para você, bom para o Brasil. Pirataria nos rios da Amazônia. Mais uma balsa transportando aparelhos eletrônicos é assaltada. Há 4 anos começaram os ataques, mas até hoje a polícia não conseguiu prender as quadrilhas. O 7º assalto deste ano aconteceu neste ponto do Rio Pará, no município de Curralinho, na ilha de Marajó, a 150 quilômetros de Belém. O comandante da balsa, que não quer ser identificado, contou que saiu de Manaus transportando 20 carretas carregadas com eletroeletrônicos. À noite, a balsa foi abordada por uma pequena embarcação com 12 homens encapuzados, armados com revólveres e facas. Os bandidos renderam os tripulantes da balsa e cortaram o teto das carretas com machados e levaram quase todo o carregamento de 180 aparelhos de televisão e fornos de micro-ondas. Com este 7º assalto, os prejuízos chegam a R$350 mil. As transportadoras acreditam que existam pelo menos 3 quadrilhas de piratas atuando na região, financiadas por apenas um homem, que venderia todo o produto roubado em outros estados do país, usando notas fiscais falsas. Os assaltos vêm ocorrendo há pelo menos 4 anos nesta região e até agora a polícia do Pará não prendeu o homem que estaria chefiando as quadrilhas. As transportadoras querem montar uma guarda particular para impedir que os assaltos continuem. Começa a demolição das lojas atingidas pelo incêndio que destruiu um mercado no centro de Vitória. Os bombeiros encontraram um corpo carbonizado. Algumas casas mal se sustentam de pé e a remoção dos escombros facilita o trabalho de procura de vítimas. Em meio à destruição, os bombeiros acharam um aquário com algum sinal de vida. Logo depois, em torno do meio-dia, eles encontraram um corpo entre as lajes. Trata-se de um homem que ainda não foi identificado. O corpo seguiu para o Instituto Médico Legal de Vitória. O comandante-chefe das operações do Corpo de Bombeiros, Major Natali, acredita que não há muitos corpos soterrados. Um pequeno estrondo de foguetes iniciais que deu ensejo a um certo tempo para a fuga, embora com pânico. Então, provocando, graças a Deus, o número de vítimas pequeno. 120 homens estão envolvidos nesse trabalho de demolição. E à medida que as escavações vão sendo feitas, aparece o outro lado dessa tragédia. Começam a chegar aqui pessoas à procura de conhecidos e familiares que estavam nesse lugar no mercado na hora que o incêndio começou. Maria da Conceição teve 2 decepções. Uma porque acha que perdeu amigos e outra porque perdeu a sua própria loja que não estava no seguro. A MCL destruiu tudo, acabou tudo. Eu tenho começado do pequenininho, meu. O cabo da Polícia de Trânsito, Honorato Mendes, veio procurar o filho dele, que trabalhava numa das lojas da área que pegou fogo. Esse rapaz anda à procura do pai, também funcionário de uma loja. Não tem notícia de nada, nem hospital, nem nada. Tá sumido. Deve estar aí embaixo aí. 2 candidatos à presidência da República fazem campanha no interior de São Paulo. O candidato do PMDB, Orestes Quercia, visitou hoje 7 cidades da região de Campinas. Disse que a prioridade do governo dele vai ser gerar empregos e descentralizar o poder com maior autonomia para os municípios. E defendeu a prisão de quem abusou na remarcação dos preços. O candidato do PL, deputado Flávio Rocha, passou o dia em Votuporanga, interior de São Paulo. Visitou uma escola, percorreu a pé algumas ruas do centro da cidade e almoçou com empresários. O candidato do PPR, Esperidião Amin, está desde ontem no Rio Grande do Sul. Já visitou 8 municípios da região norte do estado e se reuniu com produtores rurais para divulgar os projetos do partido para o setor agrícola.
O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participou das comemorações do Dia da Independência da Bahia, em Salvador. Percorreu as ruas do centro histórico da cidade e depois, na Praça Municipal, discursou num carro de som doado por um sindicato baiano. O candidato do PRN à presidência da República, Walter Queiroz, também participou das comemorações pela independência da Bahia. Ele acompanhou o desfile cívico pelas ruas de Salvador. O candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, fez campanha em Poços de Caldas, sul de Minas. Provou o vinho produzido na região, tomou café num dos bares mais tradicionais da cidade e teve que dar autógrafos em notas de real. Fórmula 1. As Williams dominam os treinos e largam na primeira fila do Grande Prêmio da França. Antes do treino, o carro zero de Damon Hill parece um figurante nos boxes da Williams. Ao lado dele está o carro de Nigel Mansell coberto de atenções. O Leão foi chamado para trazer a emoção de volta à Fórmula 1. Ele parte no carro que foi de Ayrton Senna para superar o tempo de Michael Schumacher. Todo mundo está de olho na briga entre Mansell e Schumacher. E esquece o figurante do carro zero, que também está na pista. As Ferraris de Alesi e Berger entram na briga pelas primeiras posições. Nigel Mansell faz a melhor volta e supera a Benetton de Schumacher. Rubens Barrichello está em 7º lugar. Christian Fittipaldi tem a 18ª posição. Mas no finalzinho do treino, quando tudo parecia definido em favor de Mansell, o carro zero chega na frente. Damon Hill tem uma briga particular com o Mansell, que veio dos Estados Unidos, da Fórmula Indy, para ser o primeiro piloto da Williams. Damon Hill volta a ser cercado de atenções e revela que o carro dele está tão bom que pode até ganhar amanhã no circuito de Manicourt. A Rede Globo transmite amanhã de manhã, a partir das 9 horas, o Grande Prêmio da França ao vivo de Manicourt. A seguir, Alemanha e Espanha garantem a vaga nas quartas de final. As notícias da Copa você vai ver daqui a pouco. Fórmula 1 94. Oferecimento Brahma Chopp. Topper Dynatec. Ford Escort. Colinos. E Biotônico Fontoura. Topper Dynatec Flash. Algumas pessoas que se preparam com ele chegam a atingir até 300 km por hora. Não é, Rubinho? Topper Dynatec Flash. O topper do Rubinho. Se você demora mais um pouco, eu fico louco esperando por você. E digo que não me preocupa, procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê que é ciúme de você. Ford Escort. Um carro sedutor. Biotônico tem ferro para a formação do sangue. Boa, campeão. Fez um golaço hoje, hein? Parabéns. Biotônico tem fósforo para o metabolismo cerebral. Nossa, hoje eu fiz uma prova muito legal. Biotônico tem fósforo para a contração muscular e para aumentar a energia do corpo. Biotônico abre o apetite.
E biotônico dá uma fome de leão, meu. A Alemanha passa para as quartas de final da Copa num jogo marcado por lances históricos e um erro fatal do juiz. Vamos voltar aos Estados Unidos ao vivo com Carlos Nascimento. É isso, em Chicago, os atuais campeões do mundo mostraram a sua força contra a Bélgica. E a Alemanha é o primeiro país a passar para as quartas de final. Mas o juiz ajudou. Os poucos torcedores belgas que se deslocaram da Flórida acompanhando a sua seleção até Chicago, até que chegaram animados ao estádio. Mas eles praticamente sumiram diante da grande massa de alemães vestindo a camisa da seleção campeã do mundo. O primeiro gol alemão foi no começo do jogo, surpreendendo a defesa belga. Oportunismo de Fela, Alemanha 1-0. Logo em seguida, Grum, o capitão da equipe belga, pega a sobra da cobrança de falta e empata 1-1. Os alemães vão para frente, não demora muito, Feller faz o mais difícil e deixa para Klinsmann marcar. Alemanha 2-1. Corner para a Alemanha, Feller sobe de cabeça e faz 3-1. A Bélgica poderia ter diminuído a diferença neste lance com Weber derrubado dentro da área. O juiz mandou prosseguir. Os belgas voltaram a marcar aos 45 minutos do segundo tempo. Albert passa pelos dois zagueiros alemães e diminui a diferença. Alemanha 3, Bélgica 2. Aí o jogo pegou fogo. Até o goleiro belga foi tentar na área dos alemães fazer o gol, que daria à partida um tempo extra de 30 minutos. A Alemanha não conhece ainda o seu próximo adversário na Copa. Pode ser o México ou a Bulgária. A Suíça diz adeus e a Fúria Espanhola avança para as quartas de final da Copa. Havia um clima de tourada no ar. Na luta de vida ou morte, os suíços não conseguiram acertar os ponteiros. E quando eles marcaram 14 minutos do primeiro tempo, Hierro deixou toda a fechada defesa suíça para trás e acabou sozinho diante do goleiro Páspolo. Chutando com categoria, ele fez 1-0 para a Espanha. Os suíços se fecham ainda mais e o público se vinga do jogo chato, fazendo mais onda na arquibancada que os times em campo. No alto da geral, uma faixa solitária homenageia o jogador colombiano assassinado ontem em Medellín. No segundo tempo, os suíços voltam com vontade de empatar e o nível do jogo melhora. Mas os contra-ataques deles são furados como um queijo suíço. Aos 28 minutos do segundo tempo, o espanhol Luiz Henrique joga uma pá de cal nos sonhos suíços e marca 2-0 para a Espanha. Aos 40 minutos, Páspolo, o goleiro da Suíça, derruba o espanhol Ferrer. Bergstein cobra e arredonda 3-0 para os espanhóis. E a Fúria Espanhola consegue derreter as pretensões da Suíça como se fosse um chocolate amargo. Mas o próximo passo vai ser mais difícil. A Espanha vai ter de torear o vencedor de Nigéria e Itália. As oitavas continuam amanhã com transmissão ao vivo aqui na Globo. Arábia Saudita e Suécia fazem o primeiro jogo em Dallas às 2 da tarde. Às 5h30 tem Romênia e Argentina em Los Angeles. Segunda-feira, mais 2 jogos. Holanda e Irlanda, 1 da tarde em Orlando. E às 4h30, Brasil e Estados Unidos em São Francisco. Terça-feira, Nigéria e Itália, às 2 da tarde em Boston. E México e Bulgária, 5h30 em Nova York, encerram a fase. A seguir, o jogador colombiano que fez o único gol contra da Copa do Mundo é assassinado com 12 tiros. O time americano chega à capital da torcida brasileira nos Estados Unidos. Copa 94, oferecimento Kaiser Bock, Banco Itaú, Raider, Coca-Cola e Chevrolet Road Service. Avermelhada, mais encorpada e um pouco mais forte. Kaiser Bock, a cerveja especial do inverno. Bom dia. Financeiro? Doutora Taíde foi ao banco. Algum recado? Contas a pagar? O Rui foi ao banco.
Se demora, depende do banco, né? Boa tarde. Doutora Taíde voltou ao banco. O Rui tá lá com ele. Essa empresa está precisando do Itaú Bankfone Empresa. Consultas, aplicações, resgates, banco por telefone, só para a sua empresa. Boa noite. Já foram. Pro banco, não, pra casa. Liga amanhã. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a pé muito dia para Rueira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pintura a saia, eu quero ir. Eu quero ver o tio só tocar bandeira para o mundo sambar. Brasil! Brasil, esquentai vossos bandeiros, unitários, terrenos. Raider, a marca oficial da torcida brasileira. Depois de todo dia vem sempre uma noite. Quando sai a lua vem sempre o luar. Quando chega a sede a emoção é pra valer. Gelado e refrescante sempre Coca-Cola. Adoro os comerciais da Chevrolet, mas tem uma crítica. Tem uma coisa que está faltando neles. Isso aqui, consórcio Chevrolet. Tudo que aparece aqui devia ter esse lembrete aqui embaixo, como eu descobri. Claro, porque Chevrolet a gente pode comprar pelo consórcio Chevrolet, direto de quem fabrica, com uma série de vantagens e garantia de entrega da rede Chevrolet. No próximo comercial da Chevrolet, que deixa você morrendo de vontade, você já sabe. A polícia colombiana já prendeu 2 suspeitos pelo assassinato do zagueiro da seleção Andrés Escobar. E há uma recompensa de $60 mil para quem der outras informações sobre o crime. O zagueiro Escobar foi assassinado com 12 tiros na madrugada de hoje em Medellín. Andrés Escobar Saldarriaga, 27 anos, era uma das estrelas da seleção colombiana. O zagueiro do Nacional de Medellín fez 45 partidas pela Colômbia. Viveu o momento mais dramático de sua carreira ao fazer este gol contra no jogo com os Estados Unidos. A Colômbia perdeu por 2-1 e acabou eliminada da Copa. Escobar pagou o erro com a vida. Foi assassinado na madrugada de hoje com 12 tiros quando saía deste restaurante em Medellín. O crime abalou a Colômbia. Milhares de pessoas cercaram desde cedo o teatro da cidade, onde Escobar está sendo velado. O exército teve que reforçar a segurança. As seleções que jogaram hoje pelas oitavas de final da Copa fizeram um minuto de silêncio em homenagem a Escobar. A FIFA divulgou nota oficial com texto curto: estamos horrorizados. Na opinião dos jornalistas colombianos, nunca o país teve uma seleção tão forte e bem preparada. Ninguém acreditava que ela não pudesse passar da primeira fase. Eles ainda lamentavam a eliminação do time quando hoje cedo foram surpreendidos com mais uma notícia triste: a tragédia do jogador Escobar. Trabajando en este servicio informativo especial con motivo de esta triste noticia, el asesinato de este jugador de fútbol, que antes el jugador de fútbol era un caballero, Andrés Escobar. Este jornalista colombiano que fala português faz um desabafo. Não se conforma como o time da Colômbia pode ter passado de sensação do futebol a motivo de tragédia. A gente se consterna cada dia mais com a capacidade do nosso país de produzir notícias desagradáveis. O jornalista colombiano tem toda a razão, porque este já é o 6º crime violento que acontece nesses últimos anos na Colômbia por causa do futebol. A seleção argentina está numa encruzilhada. Além de perder Diego Maradona, amanhã no jogo contra a Romênia, a Argentina pode também ficar sem Canidia e Sensini. Uma roda de bobo no meio-campo foi a maneira que os argentinos encontraram para tentar descontrair um grupo abalado por problemas. O maior deles não está em campo, nem no banco, está nas manchetes. Os repórteres argentinos ainda procuram nas páginas dos jornais entender o que aconteceu. Hoje, no Rose Bowl em Los Angeles, os olhares e as câmeras procuravam algum jogador que pudesse iluminar, em parte, a falta de brilho deixada por Maradona. Mas a Argentina tem ainda outros problemas. O atacante Canidia e o zagueiro Sensini estão machucados e não devem jogar. Mas o pior mesmo para eles é a ausência de Maradona. Apesar dele ser o baixinho, Maradona era a Branca de Neve e os outros, os 10 anões. Maradona está aqui em Los Angeles para apoiar o time. Mas só isso, agora,
parecer muito pouco. A seleção americana, adversária do Brasil na segunda-feira, chegou agora há pouco em San José, aqui pertinho. E no aeroporto, nem sinal da torcida. Havia literalmente meia dúzia de gatos pingados à espera do time americano. Estavam entusiasmados, mas não eram exatamente uma torcida espontânea. Eles trabalham como voluntários na organização da Copa e secretamente torcem pelo Brasil. Go Brasil! Assim, quase despercebido, o avião que trouxe os americanos pousou no aeroporto de São José, na Califórnia. Esse é o time que vai tentar produzir a maior surpresa da história das Copas. Mandar o Brasil, o grande favorito ao título, para casa. Nesse momento, os americanos se tornam aplicados estudantes de história. E lembram, na Copa de 50, eliminamos a Inglaterra. 44 anos depois, por que não repetir a dose contra o Brasil? O croata Bora Milutinovic, treinador dos Estados Unidos, vestiu a camisa na estampa e nas palavras. Temos chance, mas precisamos jogar na defesa. O Brasil não é perfeito. Qual é o defeito dos brasileiros? Eles sabem melhor do que nós que não são uma seleção perfeita. O time dos Estados Unidos sabe muito bem que não poderá jogar de igual para igual com o Brasil. Pedro Bial, afinal de contas, qual será o esquema tático dos americanos para o jogo de segunda-feira, hein? Em uma palavra, retranca. Hoje nós tivemos acesso a uma conversa de bastidores que confirmou as intenções defensivas do técnico da seleção americana. O croata Bora Milutinovic disse num almoço íntimo que vai escalar apenas um atacante no jogo de depois de amanhã contra o Brasil. Só que Bora é um dos melhores técnicos do mundo e o fato dele começar jogando na defesa não deve nos iludir. Os americanos são perigosíssimos nos contra-ataques. Nascimento. A seguir, o técnico Parreira testa a seleção sem Raí e Zinho e experimenta também Branco na lateral com Leonardo no meio-campo. Mais uma vez, o Brasil vive a incrível emoção de estar numa Copa. Credicard Mastercard, o cartão oficial da Copa do Mundo, vai junto com a torcida brasileira. Vamos lá, Brasil! Na Copa 94, o mundo quer você. Gente, o bolão do NP tá fazendo maior sucesso. E olha como é fácil conferir. Primeiro você pega o seu cartãozinho do bolão do NP. Nele tem 4 quadradinhos na frente de cada prêmio. O NP também vai publicar todos os dias um quadro igual a este. Se os números do NP forem os mesmos do seu cartão, você ganha apartamento, centro e mais centenas de prêmios. O preço do NP é menos da metade do Estadão. E você não precisa responder perguntinhas. Participe. Notícias populares, nada mais que a verdade. Vai Brasil, dá um show, mete a bola na rede. Arrepie com o disco da torcida número 1. São versões do hino número 1 em reggae, samba, dance, axé e forró. E ainda um popurrí com os hinos das Copas de 58, 62 e 70. Entre você também para a torcida número 1 e faça festa. Arrepia Brasil, em CD, cassete e LP, Sony Music. O técnico Parreira testa várias mudanças na seleção. Os gols aparecem, mas o time que vai jogar segunda-feira ainda é um mistério. O coletivo começa com a mesma equipe do último jogo. Mudança só na arrumação do time. Romário um pouco mais recuado, trazendo com ele a marcação. Zinho mais aberto, desta vez ousado e agressivo. Assim, Romário gosta. Raí vira ponta direita, melhor para Bebeto. Em 30 minutos, os titulares vencem por 4-1. Será esse então o time? Não quero comentar nada sobre treinamento, amanhã o time será anunciado. Segundo tempo do coletivo.
Parreira tira Raí, escala Mazinho e fica mais recuado. O Brasil ataca principalmente pela esquerda com Leonardo e se dá bem. Pela primeira vez em toda a preparação, Leonardo vai para o meio-campo. Branco volta à lateral esquerda titular e Zinho vai para a reserva. Com essas mudanças, em 27 minutos, os titulares fazem mais 5 gols. Pelo menos uma certeza: em todas as opções, os gols estão saindo, com fartura e beleza. Essas mudanças geram expectativa. Os jogadores sabem o que o técnico Parreira quer, mas eles não sabem quem entra e nem quem sai. O dilema é de Parreira, a ansiedade dos jogadores. A resposta que todos querem ouvir nas entrevistas, nem eles sabem dar. Quem entra na equipe e quem sai parece conformado. E mais do que isso, disposto a depositar toda a confiança no treinador. Parreira tem várias opções aí. Qual ele decidir, eu tenho certeza que vai entrar com a maior boa vontade e vamos fazer um grande jogo contra os Estados Unidos. Mazinho e Branco como novidades, Leonardo como uma surpresa. Estas variações na equipe ainda são apenas possibilidades. Até o fim do treino de amanhã, vão viver todos uma grande expectativa, principalmente os jogadores. Eu espero, acho que eu estou bem preparado, estou esperando há muito tempo essa oportunidade e eu espero realmente que possa ter essa oportunidade. A mais surpreendente das modificações fez Leonardo passar da lateral para o meio de campo. Cauteloso, o jogador mantém em segredo sua preferência, mesmo quando a entrevista não é para jornalistas brasileiros. Tá gravando aí, né? Nem em inglês você vai revelar a posição de sua preferência? O jogo de nossas vidas é assim, com a pátria de chuteiras, que os americanos encaram a partida do 4 de julho contra o Brasil. No 4 de julho, os americanos agem como se tivessem inventado o patriotismo. Depois de amanhã, eles vão reafirmar que são a única superpotência do planeta. Só que no mundo do futebol, potência é o Brasil. Os americanos se prepararam mais do que ninguém para esta Copa. Contra o Brasil, já disseram que vão jogar com a alma. O Brasil deve respeitar o preparo físico deles, a retranca e a esperteza tática do técnico croata Bora Milutinovic. Mas quando a bola rolar, a gente pode lembrar que o patriotismo ganha guerras, cria colônias, inspira livros e filmes, mas o patriotismo não ganha jogo. O técnico Parreira está cumprindo o que ele prometeu e pelo menos no treino ele já mexeu no time. Tino Marcos, quais são os efeitos práticos dessas mudanças, hein? A entrada de Branco na lateral e a volta de Leonardo ao meio-campo, como jogava no São Paulo, deram mais força e agressividade ao lado esquerdo do time. E o meio-campo não ficou abandonado. Com a substituição de Raí por Mazinho, o time ganhou mais capacidade de marcação. Só que o Brasil não deve entrar em campo com todas essas alterações. O técnico Parreira disse agora há pouco uma dica importante, que a mudança, se houver, será apenas de um jogador. E aí pode ser a entrada de Mazinho em lugar de Mauro Silva. Isso não foi testado no coletivo de hoje, mas também passa pela cabeça de Parreira. Nascimento. Aquele pênalti que o juiz não marcou hoje à tarde contra a Alemanha será sempre lembrado como um desses pequenos, grandes crimes que mudam a história das competições. Mas o que fica deste jogo dramático não está na súmula da FIFA. O herói do jogo nem deveria estar em campo se valesse a sentença dos que o achavam velho demais. Michel Prudhomme, 35 anos, até falhou nesse lance. Mas quem vai se lembrar deste pecadilho depois de tantas defesas impossíveis? Como esquecer seu triunfo no duelo solitário contra o genial Klinsmann? Como, enfim, aceitar que a Copa fique sem Prudhomme, o goleiro que fez tudo, e ainda atravessou o campo oferecendo a cabeça, corpo e alma em troca do milagre do gol de empate? Boa noite. A seleção dos melhores. É melhor comparar preços. Vocês conseguem preços mais baixos falando diretamente com os fabricantes. Se vocês ainda não sabem,
O showroom dos 40 fabricantes de móveis mais importantes de São Paulo é o Casa Imóvel Center Shop, que vai realizar durante 15 dias uma promoção super especial com descontos fantásticos em conjuntos estofados, salas de jantar, salas de estar, móveis infantis, cozinhas, dormitórios. Vocês vão poder comparar preços promocionais de mais de 2.000 móveis de 40 fábricas num só lugar e pagar tudo em até 4 vezes. É imperdível. Aproveite. Comprar no Casa Imóvel Center Shop é incomparável. Casa Imóvel Center Shop, o coração da Teodoro Sampaio, 1400. Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreira. 3 tenores em concert. Os melhores momentos de um espetáculo inesquecível. Participação da Filarmônica de Los Angeles, sob a regência de Zubin Mehta. 3 tenores em concert. Neste domingo, 10 da manhã. Oferecimento Embratel, sempre a melhor solução. E Casting, a novidade em coloração da L'Oréal. Veja agora o que fizeram hoje os candidatos a presidente da República. Para o candidato, este gesto vale mais que pedir voto na rua. É a confirmação do apoio do Partido Progressista. 2 candidatos a governador. De Minas, Hélio Costa, e do Paraná, Álvaro Dias. Eles vieram a Brasília só para dizer que agora também vão pedir voto para o candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso. O candidato do PL, Flávio Rocha, percorre o interior de São Paulo. Hoje pediu voto no centro de Hortolândia e em Capivari fez carreata até a prefeitura. Em Santa Catarina, o candidato do PMDB, Orestes Quercia, pediu voto com a ajuda do presidente do partido. Fez carreata nos bairros pobres de Criciúma e foi recebido com festa por políticos e eleitores no teatro da cidade. Depois seguiu para o interior de São Paulo. O candidato do PDT, Leonel Brizola, fez campanha em Curitiba, no Paraná, com direito a flores, chimarrão e carreata até o centro da cidade, onde parou para conversar com os eleitores. Outra campanha no Sul. O candidato do PPR, Espiridião Amin, passou o dia em Porto Alegre. Falou para empresários e depois elogiou a decisão do TSE, que permite só o candidato aparecer no programa eleitoral de TV. Acabou hoje o encontro dos corregedores eleitorais aqui em Brasília. E eles voltam para os estados com algumas certezas. Uma delas sobre a boca de urna no dia da eleição. Vai ser proibida. Quem for pego distribuindo bottom, santinho ou fazendo propaganda do candidato no dia 3 de outubro pode até ser preso. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, ficou em casa depois de 4 dias de campanha no interior de São Paulo. E recebeu a visita do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, que é o presidente do PSB. Agora à noite, ele participa de um programa de TV. Uma freira brasileira se joga no mar num gesto dramático para denunciar a crise no Haiti. A religiosa estava num barco de refugiados haitianos à deriva no Mar do Caribe. O enviado especial da Rede Globo ao Haiti, Paulo Henrique Amorim, acompanhou o trabalho da freira dias antes dela decidir sair do país. Esse vídeo foi feito no dia 14 de maio deste ano. São as últimas imagens da freira Santina Perim, 53 anos, de Marau, perto de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ela vive com os pobres do Haiti há 7 anos. Davina Cardoso e Beatriz Lazarim, gaúchas, também são irmãs da congregação do Imaculado Coração de Maria, com sede em Porto Alegre. As irmãs gaúchas vivem aí, uma região muito pobre, em que fugir pelo mar é a única alternativa diante da fome ou da perseguição política. Os frades franciscanos Raymond Maillot, do Canadá, e Dempsey Loarca, da Guatemala, que vivem em Jeremi, convidaram a irmã Santina, que não sabe nadar, para um gesto de martírio. Tomar um barco nas mesmas condições dos refugiados haitianos. Antes de sair, eles deixaram um documento escrito e gravaram uma mensagem explicando o gesto.
Esse vídeo só poderia ser divulgado quando um determinado sacerdote, em algum lugar do Haiti, desse a senha que era o Jonas partiu. O Jonas partiu ontem de perto de Jeremi às 3 horas da manhã e foi localizado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos 13 horas depois. Eles estão a caminho da base americana em Cuba, Guantánamo. Se depender dela, a irmã Santina volta para o Haiti. Esta semana, em Porto Príncipe, Davina, Beatriz e Rita falavam da companheira. A ideia é qual? É a ideia do martírio, a ideia de dar o exemplo? Por que ela fez isso? Em solidariedade com esse povo que não tem outra alternativa, que já não tem mais como suportar essa situação de miséria, de fome. O Haiti parece que está mandando um recado às nações mais ricas. A Guerra Fria acabou, está começando a Guerra da Fome. O subsecretário de Estado americano Peter Tarnoff chega ao Brasil na segunda-feira. Ele vem negociar o apoio brasileiro junto ao Conselho de Segurança da ONU para a proposta de uma ação militar das Nações Unidas no Haiti. A seguir, a bagagem do Tetra passa para a fase da investigação. E o exemplo de honestidade que livrou o goleiro Tafarel de um sufoco. Romano Center volta com tudo. O Romano Center volta com tudo novo e com ofertas fantásticas. Ofertas em toda a linha de pisos e azulejos com mais de 1 milhão de metros à sua disposição. Ofertas em toda a linha de metais Deca. Ofertas em toda a linha de fios Pirelli. E este conjunto ideal Carina apenas R$ 36,98. Tudo em 2 pagamentos iguais sem juros. Volte também para Romano Center, o fantástico mundo da construção, no Morumbi. Para mim, uma bonita cor de cabelo é uma cor com brilho radiante. Eu descobri o brilho extremo com Casting. Casting, a nova coloração tom sobre tom da L'Oréal. Casting, a cor simplicidade com o sistema aplicolor. Casting, a cor suavidade, sem amônia. Casting, a cor brilho com reflexos extra brilhantes que ficam por muito mais tempo. Casting, a cor que me deixa mais bonita por muito mais tempo. Casting, a nova coloração extra brilho tom sobre tom da L'Oréal. Mercedes Super Show, um caminhão de ofertas para você. Traga o seu usado de qualquer marca e saia com o Mercedes Zero. Olha só, MB 180, leve 709, médio 12,14 e o extra pesado 19,35. Só nesse fim de semana, com preços sensacionais. E mais, comprando no Mercedes Super Show, você concorre a um MB 180. Vá ao AMB e saia com seu Mercedes Zerinho. Loja de fábrica Vila Romana, 4h10 da tarde. Sem desconfiar, um casal é flagrado experimentando roupas. Gostam de tudo. Mandam embrulhar e saem sem pagar. Ninguém reage. A Vila Romana esclarece. De 9 a 31 de julho, você compra roupas a preço de fábrica e paga em 3 vezes, sem entrada e sem acréscimo. Crime é não aproveitar. Espertinhos. É a segunda vez no mês que eles saem sem pagar. A Receita Federal vai ouvir depoimentos dos passageiros do voo que trouxe a seleção de volta ao Brasil. O nome do secretário nomeado para a Receita Federal, Sálvio Medeiros Costa, só estará no Diário Oficial na segunda-feira, mas muito trabalho já o espera no fim de semana. Nesta reunião com os coordenadores da Receita, o novo chefe quis saber como anda o relatório que está sendo preparado sobre o desembarque da seleção brasileira no aeroporto do Galeão, no Rio, na noite da terça-feira. Em nota oficial divulgada hoje, o ministro da Fazenda determina que a Receita Federal use de todos os meios legais para saber exatamente o que havia naqueles 5 caminhões de bagagem da delegação. O relatório da Receita, que fica pronto segunda ou terça-feira, vai dizer, primeiro, que havia um entendimento entre Receita Federal, CBF e Infraero para que a bagagem de mão da delegação fosse liberada imediatamente e o resto ficasse para a inspeção. Um procedimento normal no desembarque de grandes comitivas. Só que, aparentemente, quem estava a bordo não concordou com esse procedimento.
segundo, que os fiscais da Receita no aeroporto do Rio fizeram o que foi possível numa situação de risco e sob grande pressão. E por último, o relatório vai trazer um trabalho de investigação junto ao consulado brasileiro nos Estados Unidos e também nos conhecimentos de transporte da companhia aérea para saber o que foi desembarcado e, se for o caso, cobrar o imposto devido. É o que quer o ministro da Fazenda, que determinou também a abertura de uma sindicância que vai ser conduzida pelo delegado do Ministério da Fazenda no Rio de Janeiro, Joaquim Viana. Ele chegou do Rio no início da noite para uma conversa com o ministro. É certo que o ministro quer que a coisa tenha toda a transparência, quer que a lei seja cumprida. Então agora vamos ouvir o ministro, depois que concluirmos o trabalho, vocês serão comunicados. O craque Romário parece sempre tranquilo e seguro de si. Mas houve um momento na Copa em que ele confessa ter ficado muito nervoso. Você vai saber que momento foi este na entrevista exclusiva de Romário ao Globo Repórter desta noite. A repórter Ilse Scamparini mostra como a conquista do Tetra reacende a esperança e devolve à alma brasileira o gosto da vitória. Imagens inéditas das câmeras exclusivas da Globo revelam novos ângulos dos lances mais emocionantes da seleção na Copa. E o repórter Pedro Bial conta a vida e os projetos do brasileiro mais poderoso do mundo, o presidente da FIFA, João Avelange. O Globo Repórter começa logo depois de Pátria Minha. O goleiro Taffarel escapa de um vexame nos Estados Unidos. O gesto de um motorista americano livrou o tetracampeão de uma situação constrangedora na volta ao Brasil. Segunda-feira, último dia da seleção nos Estados Unidos. O goleiro Taffarel volta ao hotel de táxi e, na correria, acaba esquecendo no carro uma bolsa com o passaporte e dinheiro. Mas a maior preocupação de Taffarel era algo muito especial que ele havia guardado na bolsa junto com o dinheiro. Nada menos que a medalha pela conquista do Tetra. E quando o táxi foi embora que eu me lembrei. Então a gente ficou no pânico, né? Tava meus documentos, passaporte, medalha, o dinheiro todo. Mas a gente ficou preocupado pela medalha. Pô, é impossível chegar no Brasil sem medalha. Mas o que o goleiro não esperava era o gesto deste mexicano, Juan Blanco, casado, pai de 2 filhos e motorista de táxi em Los Angeles há 14 anos. Juan conta que percebeu que o passageiro tinha esquecido a bolsa. Abriu e viu pelo passaporte que era do goleiro brasileiro. Na mesma hora, voltou ao hotel e devolveu tudo. O motorista disse que Taffarel quase não acreditou que estava recuperando a bolsa. Como recompensa pelo gesto, ganhou uma camisa do goleiro tetracampeão. Boa noite. Chega a quase 100%. O índice de correção diária dos impostos vai acabar. Fazendeiros roubados se armam para enfrentar as gangues do café. Um mafioso caçado pela polícia italiana é apanhado no Brasil. Chega à justiça a lista da bagagem do avião da seleção. O Jornal Nacional está começando. O custo da cesta básica subiu hoje em São Paulo. Mas o consumidor que pesquisar e aproveitar as promoções pode vencer a guerra de preços. Produtos de primeira necessidade, como os alimentos, custam até o dobro de um supermercado para outro. Os supermercados de Pelotas e Rio Grande fizeram um acordo e tabelaram 21 produtos da cesta básica por um mês. Em São Paulo, o preço da cesta básica teve um pequeno aumento de ontem para hoje, 0,59%. Mas no acumulado do mês, os produtos da cesta baixaram 3,36%. Olhar, comparar, calcular e andar. Andar muito atrás das ofertas. Este sacrifício é inevitável para se vencer a inflação. E numa cidade como São Paulo, que tem mais de 3.000 supermercados, este esforço pode ser altamente compensador. Um exemplo, o preço médio da cesta básica no centro de São Paulo é de R$ 109,71. Já num outro supermercado da Zona Leste, esse preço cai para R$ 84,19. Com a diferença, R$ 25,52 dá para comprar 4 quilos de carne, 4 de feijão, 5 quilos de arroz, 1 quilo de café, 3 latas de óleo, 2 pacotes de macarrão, uma lata de leite em pó e, por incrível que pareça, ainda sobra um troquinho. As maiores diferenças. O sabão em pedra custa 21 centavos no supermercado mais caro e 11 centavos no mais barato.
quase a metade do preço. O absorvente pode ser comprado por 71 centavos ou 35. E o quilo da cebola por 62 centavos ou 37. O que se recomendaria é que a pessoa fizesse grupos de consumo e fossem as compras de tal sorte que isso aumentaria mais a economia ainda. É isso que estas duas vizinhas fazem. Dividem a despesa com o combustível e de supermercado em supermercado vão enchendo o carrinho só com oferta. Se a gente não economizar, ninguém vai economizar pra gente. Então nós temos que procurar, pesquisar e chegar com a economia do nosso bolso. Caminhões e fazendas de café viram alvo de assaltantes no norte do Paraná. Os agricultores estão formando patrulhas para impedir a ação dos ladrões. Nas estradas, o alvo são os caminhões que levam o café para exportação. Os assaltantes rendem os motoristas e roubam a carga e os caminhões. Nas fazendas isoladas e sem segurança, os assaltantes chegam de caminhão e atacam de surpresa. Armados com revólveres e espingardas, eles cercam a casa e dominam os empregados. Na mira das armas, ninguém reage. Os assaltantes arrombam os barracões e carregam o café que acabou de ser colhido. A fuga pelas estradas de terra dificulta a perseguição. Nesta fazenda, os assaltantes roubaram 8 toneladas de café e amedrontaram os empregados. Eles falaram, se vocês se mexerem, vocês morrem. O clima entre os agricultores é tenso, depois que os assaltantes levaram 3,5 toneladas de café deste sítio e atiraram no empregado. O dono resolveu se armar e formou patrulhas para proteger a propriedade. Com medo dos assaltantes, muitos agricultores estão tirando o café das fazendas e trazendo para armazéns da cidade. E para que os assaltos não mudem apenas de lugar, a Polícia Militar reforçou a segurança desses armazéns. A polícia suspeita que o café roubado esteja sendo vendido para pequenas indústrias e comerciantes, mas até agora nenhum assaltante foi preso. Preso em Presidente Prudente, São Paulo, um homem caçado no mundo inteiro pelos juízes italianos da Operação Mãos Limpas. O italiano Vincenzo Cutrera está no Brasil desde 88. Ele usava passaporte brasileiro falso. Vincenzo é um dos mafiosos caçados pela Operação Mãos Limpas na Itália. Ele dirigia empresas em vários países e no Brasil era dono de uma firma de produtos veterinários. O mafioso vai ser levado para Brasília, onde vai esperar o julgamento do pedido de extradição. Na saída da polícia, ele reagiu com violência à presença dos repórteres. A seguir, a reação de traficantes flagrados por uma câmera escondida. E o drama de condenados que todo mundo jura que são inocentes. São Paulo, a terceira maior cidade do mundo, não pode parar. 2,5 milhões de veículos circulam por dia em seus corredores viários. Para atender a esse tráfego, a construtora Andrade Gutierrez acaba de realizar o complexo viário Maria Maluf. É São Paulo retomando o desenvolvimento. Com viadutos, avenidas e túneis construídos para a Prefeitura de São Paulo, completa-se o mini anel viário projetado há 40 anos. A construtora Andrade Gutierrez, em pouco mais de um ano, perfurou 2 túneis, construiu 4 viadutos e uma avenida de 4 quilômetros, ligando as rodovias Imigrantes e Anchieta. O complexo viário Maria Maluf completou os 50,9 quilômetros de extensão do mini anel, interligando 10 rodovias. Agora, 100 mil veículos, principalmente caminhões de carga, deixam de cruzar o centro da cidade e vários bairros diariamente, diminuindo a poluição e aumentando a qualidade de vida da população. No Mapping agora você compra eletrônicos em 7 prestações fixas, em reais ou com qualquer cartão de crédito. Aproveite! Rádio Relógio Toshiba, 7 prestações de R$ 5,10. Sistema Toshiba com CD, 7 de R$ 58,40. TV Sharp de 20 polegadas, 7 de R$ 71,00. E essa Toshiba de 20 polegadas com controle, 7 de R$ 86,00. Vídeo Philips 4 cabeças, 7 de R$ 90,00. E também em 2 vezes sem juros. Eletrônicos é no Mapping. A senhora também vai querer presunto? É presunto Perdigão. Ah, Quanto vai? é 50 gramas. O presunto Perdigão é o mais gostoso. 100 gramas. Tenro macio com menos gordura. 150 gramas. E tem a cor do verdadeiro presunto. 200 gramas. Quando o presunto é Perdigão, ninguém fala não. Meio quilo,
bem pesado, hein? A guerra pelo controle dos pontos de venda de drogas no Morro de Dona Marta aterroriza um dos bairros mais movimentados da zona sul do Rio. Um dia depois da denúncia feita pelo Jornal Nacional, os traficantes mudam de tática para manter o domínio no morro. Um flagrante dos traficantes armados no Morro de Dona Marta mudou a estratégia de ação do tráfico na favela. Ontem, no posto de observação, um traficante dançava com um fuzil na mão. Em cada ponto do morro, os vigilantes do tráfico exibiam suas armas. Hoje, os traficantes abandonaram os postos de vigilância. Pelas ladeiras da favela, só circulavam os moradores. Mas no alto da laje da creche, os homens do tráfico continuavam atentos. As armas não são mais expostas. Os traficantes se misturaram às crianças para vigiar a favela. Quando perceberam que estavam sendo observados, deixaram mais esse posto vazio. Morro fica em Botafogo, em plena zona sul do Rio. É considerado pela polícia um ponto estratégico para os traficantes. Fica junto à sede da prefeitura e de um batalhão da Polícia Militar. A venda de drogas é bem maior na zona sul. E o Dona Marta tem várias rotas de fuga. Venda de drogas, guerra de quadrilhas. O bairro de classe média não vê mais os tiroteios no morro como um perigo distante. Botafogo, que foi um dos lugares mais tranquilos do Rio, agora convive com o medo de saber que a ameaça está cada vez mais perto. Eu moro aqui desde que nasci e cada vez está ficando mais difícil morar aqui. A gente nunca está tranquilo, andando, né? Pode ser assaltado, levar um tiro aí. A população se assusta e tem razão de se assustar, né? Só que nós ainda não encontramos um meio de impedir que o tiro seja disparado. Quando nós conseguirmos isso, aí nós poderemos deixar a população mais tranquila. Numa operação hoje no Morro Pavãozinho, em Copacabana, foi preso o traficante Fábio de Souza Soares, o Fabinho, ligado ao Comando Vermelho. Ele é um dos maiores distribuidores de drogas da zona sul do Rio. Na operação foram apreendidas várias armas. 3 homens são condenados a mais de 20 anos de prisão por um crime que nem a polícia acredita que eles cometeram. O caso aconteceu na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. O crime que chocou a tranquila cidade de Jaraguá do Sul aconteceu nesta casa na noite de 12 de fevereiro do ano passado. O aposentado Vigando Belling foi surpreendido por 3 homens encapuzados. Durante o assalto, os bandidos mataram a tiros o filho dele, Júlio César. Seu Vigando também foi baleado na cabeça e teve sorte de sobreviver. A justiça foi severa. Jair Raulino e os irmãos Daniel e Natanael Alves foram condenados a mais de 20 anos de prisão cada um. Eles sempre juraram inocência. A prova fundamental para a condenação foi o depoimento de seu Vigando. Ele reconheceu os bandidos, apesar de usarem sobre o rosto meias de mulher. O caso sofreu uma reviravolta quando a polícia de Jaraguá do Sul prendeu este homem, Mário Sérgio de Sampaio, por causa do roubo de uma moto. Ele acabou confessando à polícia 3 crimes. Disse que para roubar a moto decapitou um homem, que matou a própria namorada por ciúmes e que planejou e executou o assalto à casa de seu Vigando Belling. Durante o assalto, ele teve a ajuda de José Alves dos Santos e Bruno Gazola, que estão presos nesta cela. Eles também acabaram confessando o crime. O mais incrível é que preso com Mário Sérgio, nesta cela, está um dos condenados que se diz inocente, Jair Raulino. O delegado de Jaraguá do Sul não tem dúvidas sobre os verdadeiros culpados. Quem praticou o crime na casa do seu Vigando Belling foram Mário Sérgio Pedro de Sampaio, Bruno Gazola e José Alves dos Santos. O advogado de defesa dos 3 condenados entrou com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça. O habeas corpus foi negado por 2 votos contra 1. Aos condenados ainda resta uma última chance. Nas próximas 2 semanas, o Tribunal de Justiça deve julgar a apelação criminal das sentenças. O advogado de defesa alega falta de provas para as condenações e pede a anulação do processo. A seguir, a mudança no índice que corrige os impostos. Os voluntários da solidariedade mudam a vida de crianças carentes e doentes abandonados. Não perca, nesse domingo, a partir do meio-dia, aqui na Globo, o 4º sorteio do Papa Tudo do Dia dos Pais. Não esqueça, é domingo agora, a partir do meio-dia, aqui na Globo. Fique ligado.
Como todo mundo, o executivo acabou sacando seu dinheiro num minuto no Bradesco dia e noite. Táxi! O táxi? Bem, o táxi pode demorar um pouco mais. E o Bradesco continua instalando terminais de autoatendimento nas suas agências e nos mais diversos pontos do país. Mas essa já é uma outra história. O dia a dia do Brasil tem Bradesco. Seu Delamel, qual é a melhor forma de você ganhar um dinheirão? Papatudo 50. Tem 10 números coringa de presente para você marcar na hora. Achando todos, você ganha instantaneamente R$4.000. E aí continua marcando para concorrer a R$60 mil por série. Ah, eu soube. São 40 números. Sorteados 8 por domingo pela televisão. E o prêmio, ó. Queria ter um pai assim. Compra o seu papatudo. Afinal, é o dia dos pais. Vai, meu Brasil, vai que a bola subiu, vai que a gente vai também, nessa torcida cada um vale 100, vai meu Brasil, levanta e corta, faz o bloqueio, mete pressão, vai meu Brasil e traz a vitória, com talento, garra e coração, vai seleção! O ministro da Fazenda, Rubens Recupero, viajou agora à noite para a Argentina, onde vai participar da reunião preparatória do Mercosul. Antes de viajar, ele analisou em Brasília o valor do IPCR de julho anunciado hoje. No fim da tarde, o ministro Rubens Recupero se encontrou com secretários da Agricultura de quase todos os estados e prometeu que o pacote de financiamento para a próxima safra vai ser negociado com os estados. O ministro também anunciou a extinção da UFIR diária a partir de 1º de setembro. Isso significa que, em agosto, nada muda nos impostos sobre o mercado financeiro. O ministro também falou sobre o primeiro IPCR divulgado hoje, o índice oficial do real, que corrige todos os contratos assinados a partir de 1º de julho, ficou em 6,08%. Os itens que mais pesaram foram alimentação fora de casa, hortifruti grangeiros e transporte coletivo. Todos subiram na faixa dos 11%. Mas o índice que mais pesou foi carne industrializada, que subiu nada menos que 22,65%. O IPCR foi medido de 14 de junho a 16 de julho. Portanto, ele ainda carrega uma inflação anterior ao real. A partir de 1º de julho, houve até uma pequena deflação. É claro que é uma deflação em relação ao enorme aumento de preços do fim de junho. Mas neste mês de julho, os preços estão caindo. Os preços em média, é claro que quando se fala em média, significa que alguns preços podem ter subido e outros diminuído. Em resumo, esse primeiro índice mensal da inflação em real ainda carrega, como disse o ministro, metade da pesada inflação de junho, e é bom lembrar que nos últimos 10 dias do mês passado, houve realmente uma forte remarcação de todos os preços, remarcação preventiva, muita gente aí com medo de um congelamento na chegada do real. Nessa onda, subiram também os preços que já estavam convertidos em URV, exatamente os preços que entraram no cálculo desse primeiro IPCR. Mas essa distorção metodológica do índice de julho deve desaparecer no cálculo do índice de agosto ou daqui para frente. Agosto que pode ficar abaixo de 2%, na previsão da maioria dos economistas fora do governo. Mas com ou sem distorção metodológica, o importante é que esse IPCR de julho de quase 6,1% vai entrar no cálculo oficial da reposição das perdas salariais na database de cada categoria, reposição garantida na própria lei que criou o real. A Prefeitura de São Paulo tenta uma nova solução para a crise da saúde pública: entregar a administração dos hospitais da cidade a uma das mais tradicionais escolas de medicina do país. O Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, é considerado um dos melhores do país. Tem tecnologia de ponta e o mais importante, funciona. Aqui são atendidas de graça 5.000 pessoas por dia. O hospital recebe dinheiro do governo, mas tem total autonomia. Agora, esse modelo de administração vai ser implantado no Hospital Municipal de Vila Maria.
uma experiência inédita para combater velhos problemas do sistema público de saúde. 260 leitos estão desativados e por causa da falta de funcionários, o centro cirúrgico nunca foi usado. Aqui existem 5 salas iguaizinhas a esta, equipadas há 1 ano e meio com aparelhos modernos e caros. Com esta estrutura, o hospital poderia realizar todo dia pelo menos 25 cirurgias. O hospital, inaugurado antes do prefeito Paulo Maluf tomar posse, nunca operou com toda a capacidade. O convênio com a Escola Paulista de Medicina foi assinado hoje e vale por 5 anos. Para garantir o sucesso do projeto, já foram contratados 200 médicos. Esta parceria vai ser modelo para o país. A prefeitura constrói, a prefeitura paga os médicos, mas a eficácia e a produtividade do hospital é feita por quem conhece o assunto, que é a Escola Paulista de Medicina. A solidariedade que leva esperança de vida e alegria a quem precisa. Em São Paulo, um grupo de mulheres prova que ajudar o próximo pode valer muito mais do que algumas horas de lazer. Sandra Zarnac está começando mais uma jornada de trabalho, de segunda a sexta, 4 horas pelo menos. Ela e todas as colegas, trabalhando de graça num hospital. A missão de cada uma, dar apoio aos doentes, conversar com eles, ficar com eles e o mais importante, carinho. Uma era só dona de casa, algumas têm outra ocupação, outra é aposentada. Esse tempo para mim não é um tempo ocioso, é um tempo para mim é precioso, é um tempo realmente de voluntário. Eu acho que é um pagamento que a gente não conta em dinheiro, não. Uma coisa assim, de você chegar no fim do dia e falar, ai meu Deus, missão cumprida, eu fiz alguma coisa para alguém hoje. Um outro tipo de trabalho voluntário feito na periferia de São Paulo, um grande trabalho feito com gente miúda, é esse aqui. Tudo culpa dela. Maria de Lourdes fez tudo isso sozinha. Uma creche que atende a 300 crianças de um bairro pobre. Elas passam o dia lá, recebem 5 refeições todos os dias. E com ela, trabalham mais 10 voluntárias. E Maria de Lourdes sempre fez qualquer coisa para não fechar essa creche. Chegava à noite de eu vender doce na rua. E quanto você ganha com isso? Nada. Eu não sou nada. Ao mesmo tempo eu sou bastante coisa, que eu ajudo alguém. A seguir, a campanha que realiza o sonho de crianças pobres. E daqui a pouco a CBF faz a primeira lista de tudo o que veio na bagagem da seleção. Tantas lembranças do meu tempo de menino, me banhando em tuas águas, desfrutando a natureza. Quando eu penso nesse teu pobre destino, coração enche de mágoa e meu canto é só tristeza. Mas São Paulo já saiu em tua defesa, devolvendo tua pureza, vai te deixar respirar. Tietê, velho amigo e companheiro, quero ouvir o ano inteiro teu alegre murmurar. Ai, Tietê, em tuas águas de novo iremos nadar. Ai, O governo do estado de São Paulo está despoluindo o Tietê. Participe, não jogue lixo nos rios e córregos. Projeto Tietê. olha as ofertas da semana para ter. Agora com o Real você vê a diferença. Leite longa vida LG litro 66 centavos. Hambúrguer bovino Perdigão caixa com 12 R$1,85. Feijão carioca vovó Mafalda 1 quilo 85 centavos. Detergente em pó Biju 1 quilo R$1,05. Aproveite as ofertas em Real. Elas valem só até sábado. Promoção do Estadão é mesmo uma caixinha de surpresas. Olha essa. Você assina o Estadão por 4 meses, divide em 3 parcelas de R$18 e ganha uma fita de vídeo Copa 94 Tetra Brasil. Os melhores lances, os gols mais bonitos, cenas exclusivas dos bastidores, enfim, tudo sobre o maior evento esportivo do planeta. Agora, isso não demora e liga já. Do jeito que o mundo está ficando mais inteligente, pode não sobrar fita para você. Estadão é muito mais jornal. Pátria minha. Teresa sentiu a dor da traição. Eu nunca tinha visto. Ele com outra mulher assim de carne e osso na minha frente. Nunca.
Uma mulher carente, atraída pelo carinho e sensibilidade de Rafael. Você disse que você pensava em mim. O tempo todo. Pátria Minha, hoje, depois do Jornal Nacional. Globo e você, tudo a ver. Mais um candidato à presidência da República apresenta o programa de governo. Hoje os candidatos se dividiram entre Brasília e São Paulo. Atrás de eleitores, no centro de São Paulo, o candidato do PPR, Espiridião Amin, encontrou lojistas que conheceu quando era estudante e falou na língua que eles entendem. O Brasil tem salários de terceiro mundo e impostos de primeiro mundo. Também em São Paulo, o candidato do PMDB, Orestes Quércia, foi a uma exposição e fez um discurso para empresários do transporte de cargas. Defendeu a criação de uma polícia especial para aumentar a segurança nas estradas. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, foi recebido com bandeiras e festa em Brasília. Distribuiu autógrafos e disse que vai intensificar a campanha nos próximos 60 dias. Acho que o Mercadante é um cara que eu tenho uma afinidade extraordinária com ele e ele veio substituir o Bisol em função de circunstâncias eminentemente políticas e eu acho que vai ser bom para a campanha. O candidato do PDT, Leonel Brizola, participou em Brasília de um debate com funcionários do Banco do Brasil. Eles queriam conhecer as propostas do candidato. O candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, se inspirou no sonho e na ousadia de Juscelino Kubitschek para apresentar o programa de governo. Adversários regionais e líderes políticos ficaram no mesmo palanque. Lotaram o Memorial JK para aplaudir o discurso do candidato. Emprego, educação, saúde, agricultura e segurança. As 5 prioridades imediatas. E um novo modelo de desenvolvimento, financiado também com recursos externos. Agilidade nas privatizações para garantir a eficiência do Estado. E uma economia livre de monopólios, voltada para o bem-estar da população. Eu preciso do povo. Nós precisamos do povo. Do seu voto, mais do que do voto, da sua inspiração. Mais do que da sua inspiração, da sua confiança. O sonho de um Brasil justo não é meu sonho, é o sonho de todos nós. Daqui para frente, os candidatos têm mais outra preocupação: o programa eleitoral no rádio e na TV. Mas quem entra primeiro no ar? Amanhã, o Tribunal Superior Eleitoral sorteia a ordem de cada candidato no primeiro programa do dia 2 de agosto. Depois, segue-se a lei do rodízio. O IBOPE divulga pesquisa com a preferência dos eleitores mineiros para o governo do estado. Acompanhe os números. Em Minas Gerais, se a eleição fosse hoje, segundo o IBOPE, o candidato do PP, Hélio Costa, estaria em primeiro lugar com 41% dos votos. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Eduardo Azeredo, candidato do PSDB, ficaria em segundo lugar com 8% dos votos. O candidato do PMDB, José de Alencar, viria em terceiro lugar com 5%. Quarto lugar, Antônio Carlos Pereira Carlão, do PT, com 3%. Quinto lugar, Mônico Gomes, do PRN, com 1%. Votos brancos, nulos e eleitores indecisos somariam 42%. Os candidatos Léo Mericone, do PRP, e Herbert Ribeiro Pessoa, do PSC, não tiveram votos na pesquisa. Outros 2 candidatos, Cleuber Dalseco, do Prona, e Dércio Quaresma, do PSD, tiveram problemas com a Justiça Eleitoral e não foram incluídos na pesquisa. O IBOPE ouviu 2.000 eleitores entre os dias 19 e 26 deste mês. Criança Esperança 94. Começa amanhã a campanha de doações por telefone da Rede Globo e do Unicef. No Brasil, somente 20 em cada 100 alunos matriculados na primeira série chegam à 8ª. Muitos saem da escola para trabalhar. Mas os moradores da cidade de Campos Altos, em Minas, se unem para mudar essa situação. O dia ainda não amanheceu e 80 mil famílias em todo o estado de Minas Gerais já estão partindo para as lavouras de café. Cerca de 9.000 crianças acompanham os pais. São 12 horas de trabalho duro na colheita. E o que é pior, elas são obrigadas a abandonar a escola durante os meses de maio a setembro. Mas muitas, como Geralda, de 7 anos, sonham colher melhores frutos. Meu sonho
aprender a ler e escrever. Em Campos Altos, na região do Alto Paranaíba, a vida destas crianças está mudando. 20% dos 3.500 alunos que trabalhavam com os pais na colheita não foram este ano para a lavoura. Com o apoio do Unicef, os moradores lançaram um pacto pela educação. Agora as crianças chegam para estudar às 6 da manhã e ficam até às 5 da tarde. Em um mês, o pacto já colheu os primeiros resultados. As escolas estão lotadas. Sim, um município como esse, que não é um município, me parece, com muitos meios, está querendo assumir esse desafio de resolver os problemas, isso é um ótimo sinal. Mas aqui a lavoura continua sendo uma referência para o aprendizado. Essas crianças aprendem a somar e a subtrair usando grãos de café. Além das aulas normais, os alunos recebem reforço e 4 refeições. Os alimentos são doados pelos comerciantes e pelos próprios produtores de café. Na escola é muito melhor. Estas crianças aprenderam a cultivar o futuro e já sabem o que querem. Meu sonho é ser professora. Vou estudar muito para formar e ser médico. A seguir, a Receita Federal recebe a lista da bagagem da seleção. E o otimismo das feras do vôlei para o jogo decisivo contra Cuba. Este é o Christian Fittipaldi resolvendo seus negócios numa agência Banespa em Frankfurt. Quer dizer, Paris. Isso mesmo, Paris. Não, peraí, isso é Amsterdã? Nova York? Bom, seja onde for, o Christian se sente em casa, porque no mundo inteiro ele pode contar com o Banespa. E você também. Para mim, uma bonita cor de cabelo é uma cor com brilho radiante. Eu descobri o brilho extremo com Casting. Casting, a nova coloração tom sobre tom da L'Oréal. Casting, a cor simplicidade com o sistema aplicolor. Casting, a cor suavidade, sem amônia. Casting, a cor brilho com reflexos extra brilhantes que ficam por muito mais tempo. Casting, a cor que me deixa mais bonita por muito mais tempo. Casting, a nova coloração extra brilho tom sobre tom da L'Oréal. Você tem Atlas em casa, não tem? Então se prepara para fazer umas modificaçõezinhas nele. Vem cá, aqui onde está a União Soviética, você simplesmente escreve nesse cantinho Uzbequistão. É isso mesmo. Aqui você traça uma fronteirinha e escreve Ucrânia. Já que estamos perto da Europa, vem aqui e tira a Alemanha Oriental. Não serve para mais nada. Aqui, na Iugoslávia, você simplesmente divide por 4 e não se fala mais nisso. Tá anotado, né? Segue anotando. Vem aí o Atlas Folha de New York Times. O melhor Atlas já feito no Brasil. Eu tenho 2 notícias para você. Uma boa e outra nem tanto. A boa é que no Uemura você paga tudo em 2 vezes sem juros. Olha só, misturador C40 Deca, 2 de R$19,95. Conjunto Carina Ideal, 2 de R$17,45. Torneira elétrica Fame, 2 de R$12,45. A notícia nem tanto é que essa mamata acaba logo. É só nesta sexta e sábado. Agora, a notícia ruim é você não aproveitar. Você vai se arrepender 2 vezes e sem juros. O líder do Campeonato Mundial de Pilotos, o alemão Michael Schumacher, vai disputar domingo o Grande Prêmio da Alemanha. Schumacher, suspenso pela Federação Internacional de Automobilismo por ter desobedecido a ordem de parar no GP da Inglaterra, recorreu da punição e vai a novo julgamento na semana que vem. Os treinos oficiais para o GP da Alemanha começam amanhã. As mulheres botam para quebrar no Parlamento de Formosa. A atuação feminina foi destaque na sessão que acabou em pancadaria. Os parlamentares tentavam debater a nova Constituição na capital, Taipei, mas a troca de ideias terminou mesmo com troca de socos e pontapés. Quase 1000 bombeiros lutam contra 30 focos de incêndio nas florestas do estado americano de Washington. O fogo está fora de controle e a preocupação é evitar que as chamas cheguem até as estações de veraneio da região de Lake Charlotte. Na Pensilvânia, um tornado mata 3 pessoas e fere 30. O vento derrubou postes e deixou 40 mil casas sem energia elétrica na região da Filadélfia. Agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em todo o Brasil. Sou
quase todo o Brasil. A massa de ar polar ainda cobre o sudeste, só que não provoca mais frio porque perdeu força. E amanhã deixa o dia ensolarado e quente em toda a área clara. Na faixa listrada há previsão de chuva passageira. E uma frente fria está parada sobre o Rio Grande do Sul, onde provoca chuva o dia inteiro. A temperatura máxima chega a 32 graus no Rio de Janeiro, 29 em São Paulo e Belo Horizonte e 26 graus em Brasília. A CBF entregou hoje à Justiça a relação do conteúdo das bagagens de 37 passageiros que estavam no avião da seleção brasileira. As pessoas intimadas têm 20 dias para declarar os bens à Receita Federal. O avião chegou ao Rio na terça-feira passada, depois das escalas em Recife e Brasília. Trouxe à taça 93 passageiros e bagagem suficiente para encher 5 caminhões, que saíram do aeroporto sem passar pela alfândega. A liberação da carga foi parar na Justiça Federal. Numa ação popular, o ministro Rubens Recupero é acusado de ter liberado os passageiros do pagamento de $1 milhão em impostos, cerca de R$1 milhão. Todos os passageiros estão intimados a prestar contas em juízo. O lateral branco informou à CBF que saiu do aeroporto com $5.200 em compras e não quer falar sobre o assunto. Nada declarado. A CBF entregou hoje à Justiça Federal e à Receita Federal uma relação discriminando toda a bagagem trazida por 37 pessoas que estavam no avião. Nessa primeira relação estão os nomes de 20 dirigentes e convidados da CBF e 17 jogadores e parentes. Todos eles, se notificados forem dos valores, irão pagar sem nenhum problema. O que nós pedimos, a delegação pediu, foi que tivesse o mesmo tratamento equânime que qualquer cidadão brasileiro tem. Desce no aeroporto, é fiscalizado e recebe suas malas no mesmo dia. Não no dia seguinte ou depois, diferentemente do que ocorreu em Recife e em São Paulo, que foram fiscalizados e todos foram para casa com suas malas e seus pertences pessoais. Em Brasília, o ministro da Fazenda, Rubens Recupero, disse hoje que não recebeu qualquer intimação sobre o caso das bagagens. O ministro disse que, se receber, dará todas as explicações que forem necessárias, mas lembrou que, quando ligou para o Rio de Janeiro, as bagagens já tinham sido liberadas 10 minutos antes. Giovani volta à seleção brasileira no jogo de amanhã contra Cuba pelas semifinais da Liga Mundial, como mostra o repórter Luiz Fernando Lima. Brasileiros, italianos, búlgaros e cubanos, semifinalistas da milionária Liga Mundial, dividem desde hoje pela manhã o mesmo hotel em Milão. Longe da rivalidade das quadras, aqui a convivência é pacífica. A Liga distribui quase R$6 milhões em prêmios, mas as estrelas não têm regalias. A comida é simples e inclui sempre um belo prato de massa. A bebida, basicamente, é água. A clínica para tratamentos é um dos quartos da própria delegação, ainda que as pernas sejam as de Giovani, o ídolo mais cobiçado pelas tietes. Giovani não jogou ontem contra Cuba, mas garante, estará de volta ao time amanhã. Está ansioso de ficar do lado de fora a fim de jogar. Tenho certeza que o segundo jogo contra Cuba vai ser um pouco mais difícil, mas se o Brasil enfrentar com a mesma determinação, vai dar certo. A Rede Globo transmite amanhã, a partir de meio-dia, Brasil e Cuba ao vivo de Milão. Boa noite. Boa noite. Sadia. A nova medida do real impede reajuste abusivo de aluguel. O Brasil perde a alegria de Mussum. A emoção no adeus ao Trapalhão que fez o país inteiro rir. São Paulo faz uma festa para os heróis do Tetra. Começa a campanha Criança Esperança, o mutirão de solidariedade que mobiliza o país. Brasil perde de Cuba num jogo dramático pela Liga Mundial de Vôlei. Carros da Fórmula 1 mudam mais uma vez no Grande Prêmio da Alemanha. O Jornal Nacional está começando. O homem que deu alegria a milhões de crianças deixa o Brasil um pouco mais triste. Foi enterrado no final da tarde, em São Paulo, o humorista Mussum, dos Trapalhões. Ele tinha 53 anos. Há 2 semanas, Mussum foi submetido a um transplante. O coração aguentou firme, mas depois da cirurgia, ele teve uma série de complicações e morreu de madrugada.
Cotoco dos espinhozinhos. O humorista Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, precisava de um transplante de coração. O comediante estava internado no Hospital de Beneficência Portuguesa desde o dia 7 de julho. O coração foi doado pela família do jovem Darlington de Miranda, que teve morte cerebral depois de um acidente de moto no estado de Tocantins. No dia 12 de julho, a operação foi realizada e tudo corria bem. As primeiras complicações surgiram 3 dias depois. Mussum teve que ser novamente operado para a retirada de coágulos em volta do coração transplantado. No dia 20 surgiram outros problemas. O humorista teve uma infecção pulmonar e logo em seguida os rins deixaram de funcionar. Os esforços dos médicos foram em vão. Quarta-feira anteontem, a infecção dos pulmões se espalhou para outros órgãos. Mussum morreu às 2h45 da manhã de hoje na UTI do hospital. A mulher, Dona Neila, e os 2 filhos decidiram enterrar o corpo de Mussum em São Paulo. À 1 da tarde, o cortejo seguiu do hospital para o cemitério Congonhas, em Santo Amaro, na Zona Sul. No velório choraram os pequenos fãs, os velhos amigos do grupo Originais do Samba e outro grande comediante, Carlos Alberto da Nóbrega. A Mangueira mandou a ala das Baianas, onde Mussum desfilava todos os anos. O chapéu na mão simbolizava o luto. No fim do velório chegaram os trapalhões Didi e Dedé. Eles rezaram durante 10 minutos. Se o Brasil ficou triste, eu tenho certeza que o céu ficou muito alegre agora. Através deles, houve um aumento de 70% de doação de órgãos. Muito obrigado, Mussum, meu irmão. A paz do Senhor para vocês. Os filhos de Mussum carregaram o caixão para a sepultura. No trajeto, um bumbo da Mangueira. Mussum foi enterrado às 6 da tarde. O Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, divulgou uma mensagem pela morte do humorista Mussum. A mensagem, também dirigida à família dele, destaca o trabalho do comediante em favor das crianças e dos adolescentes e encerra dizendo que o povo brasileiro jamais esquecerá o sorriso alegre de um comunicador que será sempre um símbolo em defesa da infância. Tristeza também no Morro de Mangueira, no Rio. O samba perde um de seus filhos mais queridos. Silêncio na estação primeira de Mangueira. O morro chorou. Pelas ruas e becos da favela, nunca mais. As brincadeiras, as piadas e as gargalhadas de Mussum. Na quadra da escola de samba, a bandeira verde-rosa anuncia: Mangueira está de luto por 3 dias. Na escola, nenhum som. Nenhum dos meninos que ele tanto amava. A Mangueira do amanhã. Filho da Mangueira, isso ele nunca negou. Todos os sábados à tarde, quando estava de folga, o programa de Mussum era um só: vir para esse bar. Aqui, ele revia sambistas e amigos de infância. Infância que Dona Neuma, a mãe de todos no morro, viu bem de perto. Mussum nunca deixou de pedir a bênção a ela. Mussum? Não. O Carlinhos do Morro. É assim que Dona Neuma o chamava. Hoje, no coração dessa mangueirense, só muita tristeza. Hoje foi uma perda tão grande que a gente não sabe nem explicar. Para mim, ele era um filho. Eu queria ele aqui. Só sou o que sou pelos amigos que eu tenho e pela criação que eu tive. Se o salário não tá dando e a panela tá furada... Mussum navegava num mar de eterna gozação. Na rota de amigos, tinha fama de piadista, mas dizia que não era humorista. Um cômico, um caricato. Nasceu no Morro Carioca da Cachoeirinha, no subúrbio de Lins de Vasconcelos. A estreia em ritmo de samba foi longe do morro, nos anos 60. Com a ajuda do padrinho Jair Rodrigues, formou o conjunto Os Originais do Samba. Nós é que somos os culpados, ficamos burocratizados, contra a vontade do imperador. Há quase 30 anos, decidiu fazer graça para a criançada ao lado dos amigos trapalhões. O mestre da alegria era também rei da ginga.
e rei da letra S no fim das palavras. Eu chorei? Isso é uma conjuntivite mal curada? Sou preto inteiros, compadre, inteiros. Engoli fogo, como engoli fogo? A graça ficava de lado para falar sério a todas as crianças brasileiras. Estude, seja estudioso, porque só com educação é que o Brasil pode sair disso que nós estamos hoje. O apelido famoso nasceu da imaginação do amigo Grande Otelo. Antônio Carlos Bernardes Gomes era nome pomposo demais. Mussum é nome de peixe de água doce. Ensaiava a poesia na hora de definir a casa e a família. Eu chamo isso aqui os mini Mumu. Os mínimos detalhes do Mumu. Foi pro cinema. Fez mais de 20 filmes. E como general, Tarzan, roqueiro e malandro, o Carlinhos do Morro, o Mussum dos brasileiros, era sempre a fartura do sorriso. A seguir, sai a nova medida provisória do Real. E os inquilinos ganham proteção contra aumento abusivo. Atenção! A argamassa Cimenticola Quartzolite agora tem nova fórmula, ainda melhor. A nova fórmula de Cimenticola permite a aplicação de azulejos e pisos cerâmicos numa área maior antes da secagem do material, possibilitando maior produtividade e rendimento da mão de obra. Cimenticola Quartzolite, agora ainda melhor, já se encontra no seu revendedor de material de construção. No Super Festival do Iogurte do Pão de Açúcar, você encontra iogurtes com a qualidade Chamburci e preços super saudáveis. Olha só, iogurte polpa Chamburci por R$ 1,90. Iogurte líquido Bliss por R$ 2,12. Mas tudo que é bom dura pouco. Venha logo para o Pão de Açúcar. Mais qualidade e menor preço. E aí, os caçadores entraram na casa da vovozinha e atiraram no lobo mau. O lobo mau morreu, mamãe? Depende. Se você acha que sim, que o lobo mau deve morrer, então ligue para 0800 200 2000. Agora, se você acha que não, que o lobo mau não deve morrer, ligue para 0600 200 3000. O mundo está ficando muito complicado. É melhor você começar a ler o Estadão. Ué, cadê meu carro que estava aqui? É você! Achei! Que lindeza! Nossa! Tô vendo dobrado! Não tá não, ô pinguço. É isso aí, gente. São 2 carros importados nos Dias dos Pais no Shopping Ibirapuera. Shopping Ibirapuera é muito mais shopping. Tô te esperando lá. O governo reedita a medida provisória que criou o Real com uma modificação que protege os inquilinos. Do Palácio do Planalto, ao vivo, a repórter Ana Paula Padrão tem mais detalhes. A nova medida provisória de número 566 vem com algumas pequenas modificações no texto. A mais importante, está no artigo 43, é a extinção da UFIR diária a partir de 1º de setembro. E essa mudança vale também para os estados e municípios. O novo texto traz também um mecanismo para impedir que os aluguéis convertidos pela média acabem voltando ao pico. E para quem ainda não entendeu essa conversão dos aluguéis, o Banco Central está divulgando uma nova cartilha através da rede bancária. De Brasília, Ana Paula Padrão. Um cinegrafista amador salva a vida de um policial e registra um acidente de carro na Via Dutra. O flagrante foi de madrugada. O policial rodoviário põe uma tocha de fogo na pista onde já havia acontecido um acidente. O cinegrafista amador vê um carro em alta velocidade e alerta o guarda. O motorista do carro perde a direção e bate 2 vezes. O motorista sofreu ferimentos leves. Veja agora a previsão do tempo. Fim de semana de
sol em quase todo o Brasil. A massa de ar quente cobre a maior parte do país e deixa o dia ensolarado na grande área clara. Na faixa listrada pode chover à tarde. No extremo norte, áreas de instabilidade provocam chuva o dia todo. E a frente fria está parada sobre o Rio Grande do Sul, onde deve continuar chovendo. A temperatura chega a 27 graus em Brasília e Belo Horizonte, 30 em São Paulo e 32 graus no Rio de Janeiro. 2 títulos mundiais do boxe estão em jogo esta noite em Las Vegas, Estados Unidos. No primeiro combate, o americano Oscar de la Hoya enfrenta o mexicano Jorge Paez pelo título dos pesos leves da Organização Mundial de Boxe, que está vago. Paez, de 28 anos, já foi campeão dos superpenas. Na segunda luta da noite, um duelo de americanos. O campeão James Toney defende o título dos supermédios da Federação Internacional contra Charles Williams. O desafiante tem 32 anos e já foi campeão dos meio pesados. James Toney, de 25 anos, foi um imbatível peso médio. Depois conquistou o título dos supermédios, que ele defende hoje pela 3ª vez. A Rede Globo transmite as 2 lutas logo mais depois do Festival de Inverno. A seguir, vai começar a campanha que é a esperança de milhões de crianças. Mais uma vez o Brasil se mobiliza num mutirão de solidariedade. Box Internacional. Oferecimento Ruffles. Sabe como faz para deixar uma criança super feliz? Adivinha de onde vem o melhor salsicha do mundo? Sabe qual é a salsicha que a minha família mais gosta? Salsicha Sadia, é claro. Salsicha é Sadia. Ele descobriu que o seu futuro estava em suas próprias mãos. Assista Gente que Faz. Sábado antes do Jornal Nacional. Bamerindos, o Brasil se faz com gente que faz. Vamos lá ver qual é a melhor forma de se ganhar um dinheirão. Papatudo 50. Tem 10 números coringa de presente para você marcar na hora. Achando todos, você ganha instantaneamente R$4.000. E aí continua marcando para concorrer a R$60 mil por série. Ah, eu soube. São 40 números. Sorteados 8 por domingo pela televisão. E o prêmio, ó. Queria ter um pai assim. Compre o seu papatudo. Afinal, é o dia dos pais. Café tem um cheirinho bom que mexe com você. Um cafezinho anima, aproxima e dá prazer. Café natural. Um cafezinho aquece. Tome um café que acontece. Tem cafezinho bom. A gente nunca esquece. Café com selo de pureza Abic. Você exige. Aroma e sabor, você escolhe. Tome um café que acontece. Projeto Azaleia 2001. É a Azaleia construindo o futuro de seus funcionários. Creche supletivo de 1º e 2º graus na fábrica. Plano de saúde integral. Plano de habitação. Transporte diário para os funcionários. Participação anual nos resultados e muitos outros benefícios sociais. Azaleia 2001. Mais que um modelo de empresa, estamos criando um novo modelo de vida. Criança Esperança. Apoio Azaleia 2001. Construindo o futuro. Criança Esperança 94. Daqui a pouco você vai poder ajudar por telefone as crianças pobres de todo o Brasil na campanha da Rede Globo e do Unicef. Os exemplos de como ajudar vêm de toda a parte. Em São Paulo, a empresa de Correios e Telégrafos está dando trabalho a milhares de meninos e meninas que vivem nas ruas. O projeto começou a funcionar há 1 ano. Mais um barraco pobre na periferia de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Aqui, espremida em 3 cômodos, vive a família Chaves. Oswaldo Chaves, de 16 anos, era um capeta até 1 ano atrás. Vendia doces nos trens, brigava com a garotada, vivia machucado. Hoje, Oswaldo é o responsável por quase a metade das despesas da casa.
Ele é um dos adolescentes selecionados por um projeto piloto dos Correios e Telégrafos do estado de São Paulo, que oferece trabalho em condições especiais para quem tem de 14 a 18 anos. Assim como Oswaldo, outros 300 adolescentes que têm uma vida parecida com a dele estão trabalhando nas agências do Correio de todo o estado. Oferece trabalho em condições especiais para quem tem de 14 a 18 anos. Assim como Oswaldo, outros 300 adolescentes que têm uma vida parecida com a dele estão trabalhando nas agências do Correio de todo o estado. A jornada de trabalho diária é de 4 horas ou pela manhã ou pela tarde. E eles recebem por esse trabalho 75% de um salário mínimo. Os garotos aprendem de tudo um pouco nos Correios. A única condição para fazer parte do projeto piloto é estudar e tirar boas notas. O que mudou na tua vida? O que aconteceu de bom depois desse emprego? Mudou muita coisa. Mudou que eu saí da rua, aprendi muita coisa. Estou indo melhor na escola. Você está mais feliz? Mais feliz. Não é um programa caro, o custo é baixo, o retorno é alto e é uma oportunidade de ouro para que se coopere efetivamente com o desenvolvimento do menor. A partir de agora, você vai poder fazer doações por telefone para a campanha Criança Esperança. De São Paulo, a repórter Even Saki mostra ao vivo como funciona o sistema da Telebrás, que vai registrar todas as doações. Bem, este ano o atendimento do Criança Esperança vai ser descentralizado. As ligações do estado de São Paulo vão cair nesse circuito aqui na Telesp, as do Rio na Telege e as dos outros estados nas centrais da Embratel espalhadas por todo o país. A ligação é de graça, você só paga o que doou na próxima conta do telefone. Quando você ligar, vai ouvir essa mensagem. Obrigado. Você acaba de dar esperança a uma criança. Agora, preste atenção nos números do Criança Esperança. Se você quiser doar R$2, diz que 0800 99 0202. Se a doação for de R$5, diz que 0800 99 0505. E se for de R$10, a doação deve ser feita pelo número 0800 99 10 10. Assim, você vai estar ajudando o Unicef a colocar em prática projetos de desenvolvimento e educação para crianças e adolescentes de todo o país. Agora vamos ver como está o ensaio do show Criança Esperança no ginásio de Ibirapuera. Graziela Azevedo. O diretor Jorge Fernando e seus bailarinos já estão aqui no ginásio do Ibirapuera, ensaiando a abertura do grande show Criança Esperança 94. Amanhã, às 9h30 da noite, 750 artistas, músicos e atletas estarão no palco fazendo uma super festa em defesa da criança brasileira. O show, comandado por Renato Aragão, vai ter a turma da TV Colosso, Gabriel Pensador, Leandro e Leonardo, Daniela Mestre e muitos outros artistas e até atletas, como alguns jogadores da Seleção Brasileira de Futebol. Os ingressos para o show estão à venda aqui nas bilheterias do ginásio do Ibirapuera. Toda a renda irá para o Unicef. Graziela Azevedo, São Paulo. Soluções simples e baratas podem salvar da morte crianças subnutridas. No Globo Repórter desta noite, você vai ver o quadro dramático da mortalidade infantil no Nordeste. A amamentação, limpeza da água, proteínas de algas e de folhas de mandioca são algumas das iniciativas baratas para salvar as crianças. Em outra reportagem, Círio Bocaneira encontra em Paris a autora do Diário de Zlata, uma comovente denúncia do massacre de civis na Bósnia, onde a guerra já matou 1.500 crianças. O Globo Repórter vai ao ar logo depois de Pátria Minha. A seguir, a novidade nos carros da Fórmula 1. E daqui a pouco, mais um dia de glória para os heróis do Tetra. Para mim, uma bonita cor de cabelo é uma cor com brilho radiante. Eu descobri o brilho extremo com Casting. Casting, a nova coloração tom sobre tom da L'Oréal. Casting, a cor simplicidade com o sistema Aplicolor. Casting, a cor suavidade, sem amônia. Casting, a cor brilho com reflexos extra brilhantes que ficam por muito mais tempo. Casting, a cor que me deixa mais bonita por muito mais tempo. Casting, a nova coloração extra brilho tom sobre tom da L'Oréal. Pois é. De repente eu levei uma fechada e a gente ficou na estrada.
Mas como eu tenho esse Ford, eu tenho Ford Assistance. Proteção dia e noite, todos os dias e em todo o Brasil. Socorro, reboque, hospedagem e até esse outro Ford pra gente seguir viagem. E tenho todas as vantagens do cartão mais aceito no Brasil e no mundo. Ford Bradesco Visa. O cartão de crédito que, além de não deixar você na mão, também não deixa você a pé. Eu sempre fui fiel. Sabe o que eu ganhei com isso? Do Olavo nada, né? Mas eu ganhei este Special Card do Pão de Açúcar. Ah, nossa relação sempre foi legal e com o Special Card ficou melhor ainda. Eu ganhei Special Bônus, seguro alimentação, participo de promoções exclusivas, desconto cheques no caixa e não custou nadinha. Ai, é tão bom quando trata a gente de uma maneira especial, sabe, Olavo? Afinal, querido, eu sou ou não sou especial? Special Cards. Não custa nada ser especial. Promoção do Estadão é mesmo uma caixinha de surpresas. Olha essa. Você assina o Estadão por 4 meses. Divide em 3 parcelas de R$18 e ganha uma fita de vídeo Copa 94 Tetra Brasil. Os melhores lances, os gols mais bonitos, cenas exclusivas dos bastidores, enfim, tudo sobre o maior evento esportivo do planeta. Agora, isso não demora e liga já. Do jeito que o mundo está ficando mais inteligente, pode não sobrar fita para você. Estadão é muito mais jornal. O TSE define a ordem dos candidatos na propaganda eleitoral que começa na semana que vem na TV. E os presidenciáveis pedem votos nos estados. Mais de 100 empresários ouviram em Belo Horizonte, Minas Gerais, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. E ele confirmou, vai investir nas microempresas para gerar empregos. Depois, Lula almoçou no bandejão do restaurante da Prefeitura. Rio de Janeiro, Congresso da União Internacional de Professores Socialistas. O candidato do PDT, Leonel Brizola, participou da cerimônia de abertura do encontro que, pela primeira vez, é na América Latina. Em São Luís, no Maranhão, a candidata ao governo do estado, Rosiana Sarney, fez campanha ao lado do candidato do PSDB. Fernando Henrique Cardoso foi recebido por 130 prefeitos maranhenses e prometeu fazer um governo de parceria com os municípios. E o candidato do PPR, Espiridião Amin, levou a campanha ao Paraná, fez carreata e caminhou pelas ruas de Maringá, bem pertinho dos eleitores. Os candidatos pedem votos e o TSE se prepara para contar. 3.500 computadores vão ser usados para garantir a apuração em 15 dias. Os primeiros equipamentos seguiram hoje para a região amazônica. O primeiro presidenciável a aparecer no programa eleitoral é Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Depois, o candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso. Mas quem estreia no primeiro dia de propaganda eleitoral, terça-feira, são os candidatos a deputado federal e estadual. Eles ainda aparecem nas quintas e sábados. Os candidatos a presidente, governador e senador ficam com os outros dias da semana. O candidato do PMDB, Orestes Quercia, passou o dia em São Paulo, reunido com assessores, conversando sobre o programa de governo e a propaganda eleitoral. O Ibope divulga a pesquisa com a preferência dos eleitores do Paraná na corrida pelo governo do estado. Vamos aos números. No Paraná, se a eleição fosse hoje, segundo o Ibope, o candidato do PP, ex-governador Álvaro Dias, estaria com 46% dos votos. Jaime Lerner, candidato do PDT, viria em segundo lugar com 33% dos votos. Empate no terceiro lugar. Jorge Samek, do PT, e José Antônio Cardoso, do PL, estariam com 1%. Votos brancos, nulos e eleitores indecisos somariam 19%. Os candidatos Jaime Croix, do Prona, Orlando Kilkamp, do PSB, Rosemary Credens, do PRN e Vicente da Silva, do PSTU, não tiveram votos na pesquisa. O Ibope ouviu 1.000 eleitores entre os dias 20 e 26 de julho. O inglês Damon Hill faz o melhor tempo no primeiro dia de treino para o Grande Prêmio da Alemanha. A preocupação dos organizadores é com a segurança dos pilotos, como mostra o repórter Roberto Cabrini. Acoplado ao assoalho, esse compensado de madeira diminui 10% o efeito solo, reduzindo a velocidade dos carros em quase 1 segundo por volta aqui em Hockenheim, o circuito onde Schumacher não pede, manda. 148 mil pessoas
já compraram ingressos para a corrida na esperança de ver a primeira vitória de um alemão no Grande Prêmio do país. Não vai ser fácil. As longas retas de Hockenheim favorecem o motor Renault da Williams. No treino de hoje, Damon Hill ficou em primeiro, Berger segundo, Schumacher terceiro, a quase 1 segundo da Williams. Fortemente gripado, Rubinho foi o 9º colocado, atrás do companheiro